Já parou para pensar em como seria a sua vida se você não precisasse dormir? Mas eu falo de maneira radical. Não é simplesmente não precisar dormir porque você não tem compromisso no dia seguinte, mas sim que a necessidade de dormir não existe mais e você poderia passar o resto dos seus dias totalmente acordado. Você teria então, sei lá, de 5 a 8 horas por dia a mais para fazer qualquer coisa. Você poderia ler mais, estudar mais, trabalhar mais, ou se dedicar com o máximo de intensidade para o que você bem entendesse. Esse livro aqui, Sono, escrito por Haruki Murakami e publicado pela Alfaguara, tem uma protagonista que passa justamente por essa situação. A insônia para ela já ultrapassou os limites do aceitável tem muito tempo. Como ela mesma diz logo no início do livro, abre aspas, é o 17º dia em que não consigo dormir. Eu me identifico bastante com esse livro aqui, justamente porque eu também tenho muita dificuldade de dormir. Boa parte desses vídeos que foram feitos aqui até agora e publicados no canal foram preparados ou de noite ou de madrugada. E eu também fico com uma inveja tremenda daquelas pessoas que conseguem deitar na cama e dormir 5 minutos depois, sabe? Mas não foi necessariamente por esse motivo que eu resolvi ler e resenhar esse livro. A verdade é que eu gosto muito de literatura japonesa. Eu até pretendo fazer aqui pro canal, de repente, um vídeo com uma lista de escritores ou uma lista de livros interessantes do Japão. O Haruki Murakami é o escritor japonês que eu mais gosto. Eu li boa parte da obra dele, mas na verdade ainda faltam alguns livros, né? Falta, por exemplo, esse aqui, O Homem Sem Mulheres, publicado pela Alfaguara. E também tem esse aqui, chamado Caçando Carneiros, que já tem uma edição da própria Alfaguara. Essa aqui é da editora Estação Liberdade. Além de me interessar pelo tema, o livro Sono também é uma dessas pendências. E como é um livro curto, eu resolvi ler de uma vez. O Haruki Murakami ele nasceu na lindíssima cidade de Kyoto, que, para quem não sabe, chegou a ser a capital do Japão. Só que no século XIX eles alteraram, né? A capital do Japão deixou de ser Kyoto e passou a ser Tóquio. Provavelmente, o Murakami é o escritor japonês mais conhecido da atualidade. Um fato curioso é que todo ano, quase que religiosamente, inclusive esse ano, surgem notícias de que o Murakami está concorrendo, está sendo indicado para o Nobel de Literatura, mas infelizmente ele ainda não ganhou. Quem sabe em 2016 seja realmente o ano dele, né? Todos os livros dele têm sempre alguma coisa de surreal ou de inexplicável, e ele também costuma deixar muitas coisas em aberto. Uma outra característica do Murakami é que ele sempre indica, né, indiretamente, vários escritores, indica também muita música, principalmente jazz e música clássica. O livro Sono, ele é uma edição bem legal. Ele é de capa dura, tem 120 páginas, é bem curtinho, é um conto na verdade, né? E tem umas imagens bem legais também, que foram produzidas por uma ilustradora alemã chamada Kat Menschink. Aqui tem o nome da ilustradora e também da tradutora, Lika Hashimoto. E ao longo do livro tem várias imagens interessantes. Nesse conto nós temos a história de uma dona de casa que tinha uma vida normal, casada com um dentista, tem um filho pequeno que entrou recentemente para o colégio e dedicava boa parte do seu tempo tanto para cuidar deles quanto para os seus próprios hobbies, né? Como por exemplo a natação, que é uma coisa que ela gostava muito de fazer. A vida dela era sempre aquela mesma coisa, sabe? Por exemplo, todo dia o marido voltava do trabalho e almoçava em casa porque não gostava de almoçar na rua. Todo dia o filho dela voltava no final da tarde, comia qualquer coisa e ia ver televisão ou brincar com os amigos. Até que certo dia, após um pesadelo bastante bizarro e surreal, que por sinal é uma coisa que acontece muito nos livros do Murakami, ela acorda e simplesmente não consegue mais dormir. Quanto mais ela se forçava a pegar no sono, mais acordada ela ficava. Ela já teve um caso de insônia anteriormente, mas nada que se compare com essa situação. Nem o seu marido ou seu filho sabem que ela está passando por isso, justamente porque ambos tinham um sono muito pesado. De início ela até gosta dessa situação. É como se ela tivesse uma vida dupla, sabe? Ela conseguia, por exemplo, com o tempo que ela tinha agora, ler e reler romances enormes em somente uma semana. Acontece que no decorrer dessa pequena narrativa, o leitor ele começa a observar
como a perspectiva da protagonista em relação ao cotidiano começa a se alterar. O mais interessante disso é que o fato dela estar acordada o tempo todo, de que ela está sempre com os olhos abertos, digamos assim, faz com que ela comece a observar as imperfeições da sua própria vida. Enquanto ela conseguia dormir, a rotina ela era continuamente preservada. Só que agora, acordada o tempo todo, a rotina se quebra. Com o tempo, e praticamente abraçada com a solidão, ela começa a refletir sobre a vida e a morte, sobre seus hábitos e também sobre o fato de que talvez a sua vida não seja tão perfeita assim. Como praticamente tudo que Murakami escreve, esse livro ele te prende do início ao fim. Já interpretá-lo é uma coisa mais complicada. Às vezes eu penso que nada do Murakami é para ser interpretado, na verdade, e sim que você tem que chegar à conclusão de que certas coisas simplesmente não têm explicação. Acontece que é difícil ficar sem tentar definir o significado das coisas. O livro Sono ele parece uma espécie de crítica à rotina em si, e também uma crítica aos nossos hábitos, que muitas vezes, de tão mecânicos que são, nos impedem de parar para refletir com clareza tanto sobre o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, quanto sobre a questão de se nós estamos satisfeitos ou não com ela. O Murakami ele também parece questionar muito aquele ideal da família feliz, sabe? Um ideal de perfeição, em que a esposa contente cuida da família, enquanto o filhinho está na escola e o marido trabalha com o máximo de satisfação para sustentar a casa. Eu vou deixar aqui embaixo 2 links. Um link para um artigo que eu publiquei, que eu falo um pouco sobre alguns motivos para você ler os livros do Haruki Murakami, e um outro link é para um vídeo que fala um pouco sobre o trabalho da ilustradora desse livro, a Kat Menchik, e também fala sobre o encontro que ela teve com o próprio Haruki Murakami. É isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal, faz um comentário. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. E se você tiver interesse em adquirir esse livro e, consequentemente, ajudar na manutenção tanto do meu blog quanto desse canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links para várias lojas virtuais conhecidas em que você pode efetuar o pedido. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!